do Se Liga na Educação. Seja bem-vindo de volta. Eu sou a professora Ludmila Lima e nós vamos estudar juntos a língua portuguesa do 5º ano. Vamos ver então o nosso material desse ano. Nós vamos usar essa apostila aqui, o Plano de Estudo Tutorado, volume 1 de 2021. Então preste atenção porque é uma apostila nova. Nós teremos juntos 6 aulas. Eu venho aqui apresentar para vocês 6 aulas. A nossa primeira aula, a nossa aula de hoje, é sobre a classificação das palavras quanto à sílaba tônica. Lá na sua apostila, essa é a atividade da primeira semana. Na nossa segunda aula, nós vamos trabalhar a acentuação. É importante saber localizar a sílaba tônica para saber quais palavras acentuar e onde acentuá-las. Então, a nossa segunda aula é uma continuação da primeira semana de atividades do PET. Nossa terceira aula é sobre o gênero textual poema e ela corresponde à segunda semana de atividades da sua apostila. Nossa quarta aula é sobre a interpretação de poemas, é ler o poema, não apenas conhecer a estrutura, saber do gênero textual, mas ler e compreender o texto poema. A nossa quinta aula é sobre sinais de pontuação. E a sexta também. Quinta e sexta aula, então, são sobre a quarta semana. Nós vamos separar assim. Na quinta aula, nós estudamos ponto final, interrogação e exclamação. E na sexta aula, 2 pontos, vírgula, reticências e travessão. É assim que vai ficar organizada as nossas aulas de acordo com a sua apostila. Então, vamos para a nossa aula de hoje. Classificação de palavras quanto à sílaba tônica. O que é sílaba tônica? A sílaba tônica é a sílaba que a gente pronuncia com mais ênfase em uma palavra. Por exemplo, no meu nome, Ludmila, Ludmila, o mi é pronunciado com mais ênfase. Na palavra educação, a gente coloca mais ênfase lá na última sílaba, são, educação. E todas as palavras têm uma sílaba tônica, uma sílaba mais forte, uma sílaba pronunciada com mais ênfase. E apenas uma sílaba. Se é com mais ênfase, só pode ser uma sílaba. Vamos localizar as sílabas tônicas de algumas palavras para que a gente possa entender e exercitar essa habilidade, ok? Então, vamos lá. A primeira palavra que está aqui no nosso quadro é a palavra tímido. Veja só, tímido. A sílaba pronunciada com mais ênfase foi o ti. Na palavra floresta, floresta, o res é pronunciado com mais ênfase. Na palavra florestal, parece muito com a palavra floresta, mas a ênfase veio para o tal, florestal. Na palavra pássaro, veja só, pássaro, o pá é pronunciado dessa forma, com mais ênfase. Na palavra filhote, lhó foi o que eu falei com mais força. Computador, o dor é a sílaba que eu destaco ao pronunciar. Hipopótamo, hipopótamo é onde tem a sílaba com maior ênfase, aquela sílaba mais sonora. No também, a gente faz aqui, dá uma ênfase no bem. Avestruz, truz foi o que eu pronunciei com mais ênfase. Batom, o tom é a sílaba tônica. Cobra, cobra, có é a sílaba tônica. Leão,
o ão é mais forte. Girafa, o rá é que tem mais ênfase. Elefante, fã é o que a gente pronuncia com mais ênfase. E ventilador, o dor é o que tem mais ênfase. Ah, professora, eu já entendi. A sílaba tônica é a que tem acento, não é isso? Mais ou menos. A sílaba tônica, se a sílaba tem acento naquela palavra, ela é a sílaba tônica. Mas existem palavras que não têm acento, então elas não têm sílaba tônica? Tem sim. Então, a sílaba tônica é aquela que é pronunciada com mais ênfase. Às vezes ela tem acento, às vezes não, ok? Isso é muito importante da gente lembrar. Só existem 3 posições em que uma sílaba tônica pode ficar em uma palavra. Não importa quantas sílabas tenha a palavra, ela só pode ocupar 3 posições. É claro que se ela for uma palavra monossílaba ou dissílaba, uma só sílaba ou só 2, vai ter menos ainda, vai ter só uma ou só 2 posições. Mas quer ver alguns exemplos? Olha só. Veja a palavra inconstitucionalissimamente, é uma palavra gigantesca, não é mesmo? Mas nós só podemos encontrar a sílaba tônica próxima do final dessa palavra. Inconstitucionalissimamente é o men a sílaba tônica. O men é a penúltima sílaba dessa... Não, é a penúltima sílaba dessa palavra. Ortorrinolaringologista. O gis é a sílaba tônica. Penúltima sílaba também. Exoesqueleto. O lê é a sílaba tônica. Desumidificador. O dor é a sílaba tônica. Nós também temos palavras como a palavra, que a gente está repetindo muito mesmo aqui, sílaba, que tem a antepenúltima sílaba tônica. Só essas 3 posições podem ser ocupadas em uma palavra pela sílaba tônica. Em vez de contar da esquerda para a direita, como a gente escreve, nós contamos da direita para a esquerda. Então veja só, T é a última, men é a penúltima sílaba. Tá é a última, giz é a penúltima, tó é a última, lê, penúltima, dor é a última, e aqui, ba é a última, lá é a penúltima, si é a antepenúltima. Então, para classificar as palavras, nós vamos usar essas 3 posições, relacionar a classificação a essas 3 posições da sílaba tônica. De acordo com a posição que a sílaba ocupa em uma palavra, podemos classificar essa palavra. Como que nós podemos classificar? Oxítona é a palavra que tem a última sílaba tônica. Paroxítona é a palavra que tem a penúltima sílaba tônica. E proparoxítona é a palavra que tem a
penúltima sílaba tônica. Eu recomendo que você escreva, anote, procure classificar palavras para que você treine essa habilidade de encontrar as sílabas tônicas nas palavras. Isso vai ser muito, muito, muito importante para a nossa próxima aula. Vamos continuar então. Bom, agora o que nós vamos fazer é treinar um pouco o que nós acabamos de aprender. Para isso, nós vamos precisar fazer uma pequena legenda, porque aqui não cabe as palavras oxítona, paroxítona e proparoxítona. Então, nós vamos fazer uma legenda assim. Nós vamos usar número 1 para palavras oxítonas. Número 2 para palavras paroxítonas. E número 3 para palavras proparoxítonas. Vamos lá? Vamos fazer esse treino para que a gente aprenda a identificar. Então, veja só, na palavra tímido, essa é a última, essa é a penúltima, essa é a antepenúltima sílaba. Nós já sabemos que o ti é a sílaba tônica, então essa palavra é proparoxítona. É o número 3. Na palavra floresta, aqui nós já identificamos todas as sílabas tônicas, lá no começo da nossa aula. Então, veja só, floresta, última, penúltima. A penúltima sílaba tônica é da palavra paroxítona. Florestal é a última sílaba tônica, então essa palavra é oxítona. Nós vamos usar aqui o código 1. Na palavra pássaro, veja só, última, penúltima, antepenúltima. Essa palavra é proparoxítona. Filhote, última, penúltima. Essa palavra é paroxítona. Na palavra computador, a última sílaba é a sílaba tônica. Então, essa palavra é proparoxítona. Opa, não, professora. Última sílaba tônica é o que mesmo? Última sílaba tônica, a palavra é oxítona. Na palavra hipopótamo, nós temos última, penúltima, antepenúltima. Essa sim, professora. Essa palavra é proparoxítona. Na palavra também, última sílaba tônica, vê se não erra dessa vez, é oxítona. Na palavra avestruz, última sílaba tônica, mais uma vez, oxítona. Na palavra batom, mais uma vez, a última sílaba tônica é oxítona. Na palavra cobra, última, penúltima. A penúltima sílaba tônica é paroxítona. Leão, última sílaba tônica, oxítona. Girafa, penúltima, olha só, última, penúltima, então é paroxítona. Elefante, última, penúltima, é paroxítona. Ventilador, última sílaba tônica, a gente tem uma palavra oxítona. Aprender a classificar essas palavras vai te ajudar a acentuá-las na próxima aula. Então, preste bastante atenção nisso. E você pode também fazer um treino com outras palavras, outros textos, outras coisas. Cuidado com a pronúncia. Existem palavras que são muito parecidas, mas mudam de sentido se você mudar o lugar da sílaba tônica. Quer ver alguns exemplos? Olha só. Aqui a gente tem
um trava-língua. O sabiá não sabia que o sábio sabia que o sabiá não sabia assobiar. As palavras que nos interessam aqui são sabiá e sabia. Veja só, a palavra sabiá, que é o nome de um pássaro, o nome de uma ave, e a palavra sabia, que é um verbo relacionado a saber, são palavras escritas exatamente com as mesmas letras na mesma posição. Mas a palavra sabiá é oxítona e a palavra sabia é paroxítona. Aqui elas mudaram completamente de sentido só porque mudou a ênfase na sílaba. Vamos ver outros exemplos dessa questão de palavras que mudam de sentido por causa da sílaba tônica. Quer ver só? Qual que é o correto? Prático ou pratico? Professora, para com essa coisa de qual que é o correto. As duas palavras estão corretas, só têm sentidos diferentes. Olha só, a gente pode dizer assim: que método prático? Quer dizer que é um método bastante funcional. Agora, se eu disser, eu pratico esportes. Então, eu estou dizendo outra coisa, eu estou dizendo que eu treino, que eu faço alguma coisa. A mesma coisa pode acontecer com a palavra intérprete. Eu quero que você interprete o texto. Aqui, interprete tem a penúltima sílaba tônica. É de entender, de pensar sobre o texto. E quando eu digo intérprete, eu estou falando do nosso intérprete de Libras, ou da nossa. Ela é nossa intérprete de Libras. E aqui a gente tem uma palavra proparoxítona. Então, ela é nossa intérprete de Libras. É uma palavra proparoxítona. Você irá encontrar palavras paroxítonas e proparoxítonas em um texto. Na atividade dessa semana, você vai encontrar palavras proparoxítonas e paroxítonas em um texto. Para isso, você vai identificar a posição das sílabas e das sílabas tônicas e classificar essas palavras. E preste muita atenção, nem sempre a sílaba tônica é acentuada. Hoje você descobriu o que são sílabas tônicas e aprendeu a localizá-las nas palavras. Depois de localizá-las nas palavras, você também aprendeu a classificar essas palavras quanto à posição da sílaba tônica. Na próxima aula, nós vamos descobrir como podemos usar a nossa aprendizagem dessa aula para acentuarmos corretamente as palavras. A gente fica muito na dúvida na hora de escrever. Será que essa palavra tem